Bom dia, Brasil. Bom dia, amigos dos países que estão sintonizados conosco, assistindo este programa de primeiro aniversário do Espiritismo via satélite. Estamos falando diretamente do Hotel Tropical da Bahia, na acolhedora e maravilhosa cidade do Salvador. A cidade onde Luiz Olímpio Teles de Menezes deu o primeiro grito a favor da doutrina consoladora neste país, no ano de 1865. Agradecemos ao Brasil inteiro pela atenção que nos tem dedicado neste primeiro ano do Espiritismo via satélite. Um programa colocado no ar com muito sacrifício, muita dificuldade, porque não é fácil divulgar as coisas boas, considerando que os nossos veículos de imprensa, sejam eles escritos, televisados ou radiofônicos, lamentavelmente dão prioridade para a tragédia, dão prioridade para a desgraça. E quando a proposta é de paz, as dificuldades sempre acontecem. Mas estamos aqui, gente, com muita alegria para este primeiro aniversário do nosso programa, com o nosso Salão Atlântico do Hotel da Bahia, recebendo visitas de companheiros ilustres do Movimento Espírita da Bahia, o senhor presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Edivaldo Veloso. Federação essa que nos tem dedicado um carinho e um amor a toda prova. E também de ex-presidentes da Federação, Dr. Ildefonso do Espírito Santo, Dr. Joseval Carneiro, o companheiro Marco Aurélio Medrado, presidente do IDEBA, juntamente com o Ribamar, com toda a sua equipe, vários e vários amigos, a presença do querido José Carlos Carvalho, que veio de São Paulo exclusivamente para prestigiar o nosso programa aqui na Bahia, e muitos outros amigos. Pedimos desculpas antecipadamente pelas possíveis falhas, gente. Mas um programa de televisão ao vivo, em externa, não é fácil. Aqui está o companheiro Lázaro Jabá, produtor lá da TV Itapuã, da Bahia, um companheiro espírita também, que nesse final de semana tem nos acompanhado e presenciado a luta para fazer um programa ao vivo. Ele falou, mas não é possível. Qualquer programa ao vivo em externa de televisão necessita de no mínimo uma semana só para colocar um link. E vocês fazem isso na véspera. É verdade. Anteontem estava eu e Sérgio Aguinello, nosso diretor do programa, no topo desse edifício. E em cima da Torre da Embratel, a 110 metros de altura, num frio desgraçado, regulando o link de lá para cá para ver se o sinal chegava lá. Hoje, estamos entrando no ar com 20 minutos de atraso, porque simplesmente, gente, o link daqui do hotel caiu. É uma parabólica pesada. É diferente daquelas parabólicas que nós temos em casa. É uma parabólica link. O negócio tem um peso, pesa mais de 100 quilos. Simplesmente estava no chão. Agora, inclusive tem alguém segurando lá em cima a nossa parabólica e queremos agradecer essa pessoa. Eu garanto para vocês que encarnado não foi, porque não vai ninguém encarnado lá em cima. Não tem como, é num ponto muito difícil de acesso aqui no Hotel da Bahia. Mas a gente vai levando, e é isso que a gente vai fazendo, como diz o nosso querido Medrado. Mas já estamos tranquilos, o início um pouco nervoso, mas o que a gente pode fazer? Nós temos que colocar essa luz no ponto mais alto do velador, custe o que custar. Queira ou não queira, obsessores, porque a equipe simpática, a divulgação espírita, é muito maior e vamos em frente. E agradecemos aos amigos de todo o Brasil que estão sintonizando o nosso programa. Hoje o nosso telefone fax é diferente, não é aquele mesmo lá da Embratel, de onde nós costumeiramente transmitimos os nossos programas. É o telefone daqui do Hotel da Bahia, mas eu vou avisando logo, tem poucos telefonistas porque são poucos ramais.
Lá na Embratel nós temos 20 ramais em busca automática. Aqui não, são apenas 3, porque é uma adaptação. E tem um fax também, então está mais fácil você mandar a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso programa via fax, porque raramente você vai encontrar desocupado. Mas tente, porque as telefonistas devem estar a postos aí para a sua pergunta. Vocês viram o Gabriel Mussi, a beleza do Gabriel, cantando a Ave Maria de Gounod aqui nesse início. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Tânia. Que tal, Gabriel? Como você se sente abrindo o nosso programa de aniversário, Gabriel? É um prazer muito grande estar aqui participando desse trabalho, né? Beleza. Vendo tanta gente bonita reunida, com tanto esforço para construir, não é? Construir sempre é muito difícil, mas a gente chega lá. O Gabriel é o artista, um dos artistas da gravadora Seda. São 3, vão se apresentar hoje. É o Gabriel, o Grupo Camaloca, aquele que você já viu há 3 programas, no programa do dia 2, não foi? Dia 2 de janeiro, né? O pessoal do Camaloca está aqui. E depois o Lincoln Lafite de Vitória da Conquista. E o Gabriel vai gravar o seu CD. Como é que são as mensagens, Gabriel? Olha, as mensagens são inspiradas, não é? A gente sente a presença dos espíritos, chega à mente da gente uma linha melódica, depois vem a letra e a gente constrói o trabalho. Tudo bem. Vamos em frente, então. As perguntas nós vamos... que vocês fizerem, nós vamos passar nas mesas aqui dos amigos. Está aqui o André Luiz Peixinho, querido, e a sua Ednólia. Está aqui o Elzio, o doutor Elzio. Primeira vez que vem ao nosso programa, vai ser um dos nossos entrevistados. Vocês vão ver que beleza, que enciclopédia espírita, hein? Um dos nossos próximos programas. Quem está aqui é Cris. E vamos começar a bater papo com gente aí nas mesas. Vamos conversar, gente. E Delfonso do Espírito Santo aqui. E Delfonso do Espírito Santo... É tipo um mentor da Seda, porque ele é um dos maiores, aquela câmera lá que está te pegando, viu, Delfonso? E o Delfonso é um dos grandes incentivadores da divulgação espírita. Abre nosso microfonezinho aqui. Bom dia, Delfonso. O que representa um ano do espiritismo via satélite para você? A minha impressão é que é uma grande vitória, que deve ser comemorada com muita alegria. Aproxima um pouquinho mais. Com muita alegria, muito entusiasmo, abrindo perspectiva de continuidade. Um ano é muito tempo, mas quando se trata de divulgar uma doutrina como a doutrina espírita, que é uma necessidade básica das pessoas, é preciso pensar no futuro, na continuidade. Então, eu vejo este marco de um ano como um ponto de partida para a eternidade que esse programa precisa ter, na medida em que ele satisfaz uma necessidade básica das pessoas, sobretudo numa hora de tanto sofrimento como esse momento que nós vivemos. Queremos cumprimentar a Alamar Regi, parabenizar pelo esforço que tem sido coroado de respostas positivas, e aos membros da Seda, que dão suporte, que dão apoio a essa tarefa que ele vem realizando. Então, meus parabéns e muito progresso daqui para frente. Muito obrigado. Vamos passar agora a ouvir o Joseval Carneiro, o vice-presidente da Seda, o doutor Joseval, um querido amigo. Que tal, Joseval? Um ano de luta. Eu me sinto recompensado de ver essa festa e todos aqui aplaudindo e apoiando o Alamar. Sabemos que a caminhada é longa, que o aperfeiçoamento nunca chega a curto prazo. A gente tem que ter muita tolerância e muito amor. E acho que o Brasil está ganhando com isso, porque nós estamos mostrando um espiritismo macro, não é? Fora de 4 paredes, e é uma ideia que certamente vai vingar. Parabéns, Alamar, parabéns aos amigos da Seda. Obrigado. Vamos ouvir o Veloso, nosso querido amigo Veloso, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Veloso, bom dia. Alamar, a Bahia está de parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua realização. Continuarmos neste processo, para que os resultados possam ser positivos, não somente para você que está realizando, mas para todos os brasileiros, toda a humanidade. Muito trabalho. Muito obrigado à Federação, ao carinho que nos tem sido dedicado. E você pode começar a formular a sua pergunta, porque um programa festivo vai no mesmo ritmo dos programas de sempre, porque o nosso objetivo é esclarecer o que é o Espiritismo.
porque, infelizmente, tem tanta gente usando este nome indevidamente, tem tanta gente se aproveitando do nome de uma doutrina maravilhosa, aquela doutrina que, conforme sempre eu disse aqui, não obriga ninguém a nada, não proíbe ninguém de absolutamente nada, respeita a liberdade de pensamento e de expressão de todo mundo. Então essa doutrina precisa ser um pouco mais respeitada. E é por isso que nós colocamos na voz do Roberto, eu peço o Júnior para que colocar lá certas coisas que colocam, inclusive tem cartomantes aí, se dizendo espíritas, e muitas pessoas pensando que são. E nós gravamos algumas coisinhas novas hoje, e vamos pedir para o Júnior informar para a gente. Como é que é, Júnior? Cartomante espírita? Isto não existe nem nunca existiu. Se dizem espíritas, mas não são. O espiritismo não admite cartomancia, leituras de mãos, jogos de búzios, adivinhações e não cobra absolutamente nada de ninguém por consultas espirituais. Respeita todos os credos, mas tem os seus próprios postulados. É isso, gente. É isso aí. É preciso que essas coisas fiquem bem claras. Nós temos o maior respeito, temos o maior carinho por todo mundo, mas não podemos ficar calados. Algumas pessoas nos ligam de vários estados e nos recomendam a evitar falar nessas coisas, a evitar fazer qualquer comentário sobre as atitudes de alguns irmãos, aqueles que se dizem evangélicos, na verdade os bíblicos. Mas nós não podemos nos calar. Nós temos que colocar as nossas verdades, os nossos postulados. Isso não é uma questão de humildade que está em jogo. Nós temos que colocar as nossas posições e vamos colocar sempre, em todo o decorrer desse programa. Essa voz que vocês ouviram aí é do Roberto. O Roberto é o nosso locutor, já está ali todo bonitinho, de paletó e gravata também, né, Roberto? Daqui a pouco vamos te ver aí no ar. E o Lázaro Jabá também, dando uma força pra gente, né, Jabá? Veio da TV Itapuã, Canal 5, para participar conosco. Muito obrigado você fazendo câmera aí, com a experiência que você tem. E vamos em frente. Brasil, o telefone está no ar e o fax também. Envie a sua pergunta para nós. Vamos rodar agora o nosso primeiro intervalo comercial, porque a gente já tem intervalo comercial também. E aí que o Sérgio Agnello vai rodar para a gente prestigiar quem nos está dando apoio e anunciar o que vem de novo por aí. Vamos lá, gente. Juventude. Se porventura a mediunidade irromper na juventude, cuidados especiais devem ser mobilizados. Etapa complexa do processo encarnatório, a adolescência revela características psicológicas, às vezes desconcertantes e propícias às ligações sintônicas com espíritos perturbadores. A mediunidade no jovem solicita prudência e observação acurada da sua evolução, pois frequentemente a eclosão intempestiva é seguida de desequilíbrios típicos das influenciações obsidiantes. A condução do caso requer dos familiares o seu encaminhamento a um centro espírita, onde ele possa receber o tratamento emergencial e aprender posteriormente a canalizar todo o seu potencial mediúnico em prol do bem comum. Esta e outras mensagens são encontradas no livro Minuto Mediúnico, da editora Seda.
A melhor forma para conhecer o Espiritismo é estudar a sua obra básica, codificada por Allan Kardec. O primeiro livro é O que é o Espiritismo? A seguir, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese, o céu e o inferno. Somente com estudo você adquire um conhecimento sólido de uma doutrina que é coerência, lógica e bom senso. A sensibilidade de um grande médium e a comunicação fácil. Nós não temos a preocupação porque temos a certeza de que tudo que a doutrina prega é comprovado em laboratório. José Medrado e a sua visão social, aos terceiros domingos de cada mês, das 10 às 11 horas, aqui no seu canal do satélite. É o Espiritismo no ar. A gente vai levando, não é? Minuto Mediúnico. Uma coletânea de mensagens que convidam você à vigilância constante quanto ao exercício da mediunidade. De autoria de Vitor Ronaldo Costa, é a primeira produção da editora Seda, em benefício da divulgação via satélite do Espiritismo no Brasil. Adquira o seu exemplar e presenteie os amigos com esta bela obra. Pedidos para Seda por carta, fax, telefone ou pela internet. O primeiro Congresso Espírita de Sergipe, destacando o cinquentenário da Oratória Espírita de Divaldo Franco. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, afirma que na raiz de todos os males há a predominância do egoísmo e que o único adversário do egoísmo é o altruísmo. Grandes oradores estarão presentes: Jorge Andréa, Raul Teixeira, Altivo Ferreira, Marlene Nobre, Nubor Facuri, Sérgio Felipe, Alexandre Secchi, Célio Costa, Cícero Marcos, José Maria, Oswaldo de Souza e o próprio Divaldo Franco. Participe do primeiro Congresso Espírita de Sergipe, de 27 a 30 de março, no Centro de Convenções de Sergipe. E a Seda estará lá, transmitindo para o satélite. Dentro de instantes, Grupo Camaloca, artistas da gravadora Seda. Volta com o nosso Espiritismo via satélite, nosso programa de aniversário. E aqui vamos conversar com o Cal Mascarenhas. Bom dia, Cal. Bom dia Lamar, bom dia a todos os telespectadores do Espiritismo via satélite. É um prazer estar aqui comemorando com vocês esse primeiro aniversário. O Cal é um dos grandes expositores espíritas da Bahia, que também será entrevistado em um dos nossos programas. E aí, Cal, o que representa um programa via satélite para todo o Brasil fazendo um ano? É uma grande conquista. Indubitavelmente, eu acredito que por muito tempo nós espíritas passamos um grande período sem estar atentos a tudo o que pode favorecer o crescimento e a divulgação da doutrina. Eu costumo comparar esse processo assim de reclusão que nós passamos com aquela experiência que foi feita já com algumas espécies de sapo. Sapinhos que percebem a comida enquanto ela está voando, mas quando ela está paradinha, ele não percebe. Eu acho que a gente andou por algum tempo agindo assim, né, cercado de bichinhos ao lado, ou seja, de oportunidade de crescimento sem perceber. E agora estamos abrindo os olhos, agora estamos mais atentos a tudo o que pode ser feito em termos de expansão dessa maravilha que é a doutrina espírita. Ô, Cal, muita gente formula suas perguntas no nosso programa
em busca de uma solução para os seus problemas do dia a dia? É aquela senhora que sente a presença do seu marido, que já desencarnou ou já morreu, na linguagem da maioria? E não tem dúvida, será ele mesmo? Não será? Gente que está vendo, a vovó que já desencarnou, mas tem dúvidas. Que mensagem você tem que levar para essas pessoas, Cal? Olha bem, é muito interessante que a mediunidade, quando ela surge, quando ela aparece, ela começa a gerar muitas dúvidas em nossas vidas. Eu entendo muito bem como é isso, entendo que as pessoas muitas vezes têm medo, né? O medo de estar vendo alguma coisa que as leve para o caminho da percepção de um outro mundo, que é um mundo completamente diferente, e é muito natural que isso aconteça. Mas é muito natural também que nós abramos a nossa mente para buscar as respostas. Eu acredito que a melhor opção nesse momento é tomar contato com a doutrina através dos livros e buscar uma orientação segura através de um centro espírita. E dessa forma vai poder obter a ajuda que precisa, uma orientação precisa sobre o que fazer. Muito obrigado, Cal. Obrigado. Mais tarde, né? Pô, gente, começamos com este programa há um ano, exatamente no dia 3 de março de 1996, a partir de Belém do Pará. Não foi fácil, foi uma luta. Entrevistando o Dr. Alberto Almeida, eu peço até ao Sérgio Agnello que coloque aí a fitinha raiz com a imagem do Alberto Almeida, no dia 3 de março, num verdadeiro desafio. Mas a ideia havia sido levada ao ar muito antes. No dia 16 de dezembro de 1990, colocávamos o programa piloto do Espiritismo via satélite. Alugávamos todos os auditórios da Embratel no Brasil inteiro para que os espíritas dessas cidades pudessem participar, assistir do auditório com infraestrutura de telefone, de telex, na época, que pouco se usava o fax ainda. Mas parece que o movimento espírita tomou um susto, porque ninguém esperava isso. E tentavam, no decorrer deste ano, continuar com a ideia, mas não houve resposta. 5 anos mais tarde, falei, eu tenho que colocar de qualquer maneira. Em 96, nem que chova canivete, como diz alguns nordestinos, este programa tem que ir para o ar todos os meses. Como pagar, não importa, eu dou meu jeito. Graças a Deus, os braços estão fortes, as pernas ainda estão fortes, deu para subir 110 metros na torre da Embratel ontem, e nós vamos em frente. Não importa se alguém vai ajudar ou não, nem que tenha que pagar sozinho, vai ao ar. Coloquei no ar em março, em abril, quando foi em maio, a minha empresa, pequena empresa em Belém, que me ajudava a sustentar o programa, foi totalmente incendiada. Acabou tudo. Um prejuízo de mais de 600 mil reais e até hoje o seguro não me pagou. Mas eu sempre estive em dia com o seguro. Coisa de Brasil, infelizmente, lamentavelmente. Mas vamos para o ar. Agora, decidimos nos mudar para a Bahia. Pode colocar a imagem do Alberto aí. Saudade no nosso querido Alberto Almeida, muito conhecido no Brasil inteiro. Abraçam na nossa sociedade, as mobiliza para isso faz parte do nosso a arquivo. estabelecer determinados valores e a compreender determinadas dificuldades e conflitos da nossa sociedade sob essa perspectiva filosófica. É assim que vamos encontrar ao lado deste tipo de filosofia, que é a filosofia materialista ateísta, aquela que é a dogmática, que é espiritualista, que considera o ser dentro de uma dinâmica mais ampla. O ser tem o seu nascedouro por ocasião da vida intrauterina, mas não se encerra a vida por ocasião do túmulo. Há uma alma, há um ser que transcende essa dimensão física e corpórea. Este ser, após a morte, tem a sua sorte definitivamente selada, ou céu, ou inferno, ou fazendo estágio via purgatório ou limbo. Essa concepção da vida pós-morte, ela nos apresentada. E aí está o Alberto Almeida,
Isso aconteceu no dia 3 de março do ano passado. Era a estreia, é o dia para a gente altamente especial esse dia. Logo em seguida, apresentamos o programa de abril, diretamente daqui da Bahia, mas é um programa muito especial com José Medrado, Marco Aurélio Medrado, Adenauer e de Carlos Bernardo Loureiro, lá do auditório da Embratel, numa das viagens que fizemos aqui. E retornamos a Belém para, em abril, apresentarmos um programa com o queridíssimo Hélio Pinto. Uma criatura que temos o maior carinho, o maior respeito pelo apoio que nos deu em Belém do Pará. Sempre ao nosso lado, sempre incentivando, sempre corrigindo, sempre apertando quando era para apertar. E eu sei que ele está assistindo o nosso programa hoje. Agradeço a você, Hélio, de todo o coração, este apoio. Ao você e ao querido mano Sidney, ao Gouveia, aí ao seu lado, assistindo. Eu sei das dificuldades que vocês estão enfrentando aí com a AD Pará, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Estado do Pará, dificuldades impostas a vocês por quem menos deveria impor. A nossa solidariedade e o nosso abraço. E vamos colocar, Serginho, a imagem aí do Hélio Pinto, no programa de abril do ano passado, pelo nosso Raiete. Vamos lá, Serginho. Tá no ponto? Então, deixa eu ver o que que tem aqui. O que Marcinho me passou aqui? Quem foi que fez uma pergunta? Rui Barbosa Lima, de Mato Grosso. Bom dia, Rui Barbosa. Se escalada evolutiva do ser humano se passa por uma encarnação no reino mineral e animal. Eu vou fazer essa pergunta para quem? É para Veloso mesmo. Vamos lá, Veloso. Cadê o microfone? Me dá aqui o microfone. É tudo improvisado, né, Veloso? Rui Barbosa, de Mato Grosso, quer saber se a escalada evolutiva do ser humano se passa por uma encarnação no reino mineral e animal. Como é que funciona essa coisa? Veja bem, Leon Denis... Tem uma câmera ali te pegando. Leon Denis faz justamente esta conotação de uma forma muito poética. E nós que estamos lidando com o movimento espírita, com as informações trazidas por Kardec, e dentro da estrutura do Livro dos Espíritos, nós encontramos justamente esta visão, onde Kardec, através de uma resposta colocada pelo Espírito de Verdade, nos fala da evolução do átomo ao arcanjo. Então, esse processo, naturalmente, é aceito pela doutrina espírita, só que nós entendemos que a individualização aconteça justamente no reino hominal. A partir daí, sim, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, processo evolutivo, começam a ser trabalhados de forma mais consciente. Muito obrigado, Veloso, muito obrigado. Pede para desmembrar mais essa pergunta aqui, tem muita pergunta no papel só, eu não entendi bem exatamente o que fizeram aqui. Esse aqui, vem cá, Roberto, vem cá, deixa eu mostrar sua cara aqui pro pessoal. Esse aqui é o Roberto, essa voz bonita que vocês viram ainda há pouco, falando do livro Um Minuto Mediúnico, é o locutor da Seda, gente. Eu quero uma salva de palmas pro Roberto, porque 20 anos, ele é o trabalhador lá do centro do querido do Teatro Espírita Leopoldo Machado, dirigido pelo Carlos Bernardo. Mas assim, como fala, seu caso é falar em microfone. Falo sim. Olha, Lamar, tem uma pergunta aqui do seu Antônio Zica, de Paineiras, Minas Gerais, parabenizando pelo programa. Tá? Opa, ele está sempre conosco. O Zica é uma criatura maravilhosa. Isso. E ele pergunta também se tem previsões do doutor Alberto do Pará aqui no programa. O Alberto, numa próxima vinda dele à Bahia, vamos tentar colocá-lo novamente, viu, Zica? Outra pergunta aqui. O que seria os finais dos tempos? Quem responde? O que seria os finais do tempo? Jaime Batista, chegando aqui agora, o Jaime que já chegou cansado, já vai responder para o Brasil. O Jaime também, ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, prestigiando o nosso programa, já vai responder para o nosso querido Antônio Zica, de Minas Gerais. O que seriam os finais dos tempos, Jaime? Bom dia. Não creio que eu seja uma autoridade para isso, mas dou minha opinião. É uma visão bíblica da história, da continuação, do desenvolvimento da humanidade, e que para nós representa um período de mudança de parâmetro da sociedade.
termina, estamos findando uma era e nos preparamos para constituir uma vida nova sobre o planeta, em que a paz e a fraternidade reinará em todas as criaturas. Estamos certos que começamos agora, nesse final de milênio, encerramos uma fase histórica e que essa crise significa crescimento, representa uma mudança que estamos operando, onde o amor e a fraternidade reinará em todos os homens, em todas as nações. Muito obrigado, Jaime. Vamos fazer uma pergunta aqui para Peixinho. Essa pergunta vem lá de Santa Catarina, de Joinville, Peixinho. Está aqui. Bom dia, Peixinho. Peixinho Pedinólia, querida aqui do lado. Ela pergunta aqui, a Maria Carmen, a clonagem, cópia de animais, está em testes na Escócia e futuramente poderá ser aplicada a seres humanos. Qual a opinião do Espiritismo sobre isso, Peixinho? Você que é um médico também. Eu acho que isso deve ser um motivo ainda de investigação em relação ao que acontece ao psiquismo. Porque há muita coisa nova acontecendo no planeta que não foi devidamente trabalhada em termos de conhecimento espírita. Ainda hoje no Jornal à Tarde se mencionava que na Escócia está fazendo isso, e que se for um americano dizia que se fosse para manter o nosso presidente reeleito era melhor fazer uma clonagem dele mais nova, renovada, e a gente não saberia as consequências disso. Evidentemente que isso exige estudos novos, e dar opiniões meramente especulativas me parece que não é do espírito da ciência espírita dizer acho isso ou acho aquilo. O que nós temos é muito pouco ainda em termos de informação sobre como são esses processos ligados a novos estilos de embriogênese. Acho que precisa se sentar na mesa os cientistas espíritas e discutir a questão, inclusive com os espíritos desencarnados, para ver como é que isso funciona. Principalmente ele, né, Peixinho? Obrigado, Peixinho. Mas tem outra pergunta lá do sul do país, vou passar aqui para o Marco Aurélio Medrado, nosso querido Marquinho. É lá do Paraná, Marco. Bom dia, Marco. Você Bom dia, como é que da tá, divulgação espírita dando força pra gente. Riba também trabalho. de coisa nova aí, tá uma maravilha, né? É a Maria Aparecida do Paraná, ela pergunta: qual seria a providência a tomar com uma pessoa que nervoso e em pânico só consegue dormir com tranquilizante, Marco? No primeiro momento é de buscar uma assistência médica, né? No caso ele já está tomando algum tranquilizante, mas verificar a questão orgânica para detectar qualquer tipo de problema. E no sentido de que a ciência ou a ciência médica não oferece uma abrangência de análise da sua problemática, ele pode buscar outras fontes, psicológica, espiritual, está aí a doutrina espírita trazendo um conhecimento, então ele pode procurar fazer essa verificação, mas é importante que não haja precipitação no diagnóstico. Todo diagnóstico exige uma análise mais aprofundada, para não se indicar ao centro espírita ou qualquer outra fonte de terapia sem que ele faça antes esse diagnóstico da sua situação, nos vários aspectos. Conforme você está observando, não existe fanatismo no espiritismo, não tem esse negócio, tudo tem que ser resolvido no centro espírita. A medicina tem que ser respeitada, a ética acima de tudo. É isso aí, Marquinhos? Acho que é mais Obviamente, claro. O espiritismo é uma ciência que toca em todos os ramos do conhecimento, diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, né? Então é importante que a gente confabule com outros campos para trazer, inclusive para o espiritismo, essa contribuição. A psicologia atrair a concepção da inteligência emocional e tantos outros assuntos que tocam diretamente à compreensão que a doutrina espírita traz da existência do espírito, da imortalidade, da reencarnação. Então eu acho que o espiritismo é um intenso campo de confabulação com a ciência. Tá bom, Marquinhos, bota a Riba aí de coisa nova. E aí, Riba, você lá do IDEBA, o IDEBA sempre prestigiando a gente, o que representa esse programa para o IDEBA? Um ano no ar, Riba, divulgando, já que é a sua luta também pela divulgação espírita. Exatamente. Em primeiro lugar, parabenizar você, né, por esse um ano, mas principalmente dizer que este primeiro ano traz mais responsabilidades para a SEDA, né? Eu acho que ele vai servir como parâmetro para os demais e, com certeza, muito mais responsabilidade. Parabéns. Muito obrigado, Riba. Mas tem gente aí dizendo que defumações, essas coisas, é coisa espírita. Será que é mesmo, Júnior, esse negócio de espírita anda passando banho para os outros? Como é que é, Júnior, essa história aí? Passa para nós aí, vamos lá. Defumações e banhos?
Isto não tem nada a ver com o Espiritismo. O único banho que o Espiritismo recomenda é o banho diário, refrescante e por questões de higiene. Conheça o que o Espiritismo realmente é. Estude suas obras básicas. Viu, gente? O Espiritismo é lindo, ele é bonito, não tem nada de ritual pelo meio, vela, defumações, não tem nada disso. Nós respeitamos quem usa esse tipo de coisa, mas não é Espiritismo, tá? O que você tem para perguntar aí, Roberto? Mais uma pergunta aqui, Alamar. Do telespectador Antônio da Silva Santos, do Centro Espírita Rio Real, Bahia. Ele sempre perguntou para a gente, Antônio, nós temos várias perguntas suas, Antônio. Todos os programas você participa. Mas são tantas perguntas que, infelizmente, não dá para responder todas. Mas hoje nós temos o privilégio. Sabemos que você exigiu que colocasse a sua pergunta. Está aí. Ele tem aqui 3 perguntas. Olha, vamos à primeira. Com os outros animais acontecem tragédias e deficiências físicas semelhantes a nós humanos. Eles também passam pelo processo de reencarnação e a lei de causa e efeito. Como fica? Eu vou perguntar para o mestre Elzio aqui. Ele é que sabe falar dessas coisas. Bom dia, Elzio. Que prazer. Coloca o microfone mais próximo um pouquinho. Prazer meu estar com você e com os companheiros que estão lutando para enviar a mensagem do Espiritismo via satélite. No que diz respeito à pergunta do companheiro, aproxima mais um pouquinho. Ele naturalmente está questionando o problema do livre-arbítrio, já que os animais, não tendo livre-arbítrio, não deveriam passar pelo sofrimento. Se ele abrir o livro O Consolador, de Emmanuel, ele vai perceber que Emmanuel já tratava deste assunto já há algumas décadas, respondendo às indagações de alguns companheiros e mostrando que o problema do sofrimento nos animais se trata de um problema de preparação da sensibilidade para que ele possa atingir o reino nominal. Portanto, ele pode consultar o Consolador e ele encontrará a resposta detalhada do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Muito obrigado. Vamos assistir agora a apresentação do primeiro grupo de artistas da seda. Com vocês, Grupo Camaloca. Vamos lá. Sim, para se achar, tem que procurar o mais profundo em si. Sim, para procurar, tem que se querer e ser paciente. Para se querer, tem que se saber o que se busca em si. Sim, para se saber tudo que se quer, analise-o em si. Quando acha, reconhecerá se é o que se busca em si. Sim, o completará, porque será o que é necessário. Para ir buscar, tenho que sentir primeiro em mim. Sei
conhecer em tudo e em mim. Sei quando encontrar, vou reconhecer se é o que se exige em mim. Bem me fará, porque será útil em mim. Sei porque será aquilo que se exige em mim. Vou persistir a procurar, pois já o sinto em mim. Sei, vou encontrar, reconhecer em tudo e em mim. Sei, para te buscar, tenho que sentir primeiro em mim. Sei, ainda que sejas algo desconhecido em mim. Sei, vou persistir, te procurar, pois já te sinto em mim. Sei, preciso simplesmente ter a crença em mim. Sei, para ir buscar, tenho que sentir primeiro em mim. Sei, ainda que seja algo desconhecido em mim. Sei, devo sentir o que necessito conhecer em tudo e em mim. Sei, quando encontrar, vou reconhecer se é o que se exige em mim. Sei, bem me fará, porque será útil
já o sinto em mim. Sei, vou encontrar, reconhecer em tudo e em mim. Sei, para te buscar, tenho que sentir primeiro em mim. Sei, ainda que sejas algo desconhecido em mim, sei, vou persistir, te procurar, pois já te sinto em mim. Sei, preciso simplesmente ter a crença em mim. Mas vamos pedir mais uma musiquinha de vocês são demais. Esse CD de vocês vai fazer sucesso, hein? Gravadora Seda vai lançar esse CD do Camaloca e vai ser uma beleza. Vamos para outro número. Além da Visão. Sim, uma canção que é uma homenagem a todo portador de deficiência visual. Essa primeira canção intitula-se Mantra Meditativo, Busca o Criador, foi o que a gente fez antes. E essa canção que a gente vai tocar agora, que é o Além da Visão, ela é uma maneira que a gente tem de trazer à luz da verdade a necessidade que a alma, quando reencarna, tem em trazer aquela ou outra deficiência. Às vezes a gente fica com pena, fica assim, sei lá, não é que a gente deixe de ser caridoso, nem que a gente deixe de amar as pessoas e de auxiliar, mas cada pessoa tem a sua cruz, tem a sua coisa, e é necessário para aquela pessoa aquela determinada situação para que ela sim possa adquirir o sentimento e poder evoluir. A gente acredita muito nisso e para que possa despertar a consciência, exatamente, meu irmão. E veio através do grupo Camaloca essa mensagem para todos nós. Vamos lá. Além da Visão. Sou feliz, fui eu mesmo quem quis nascer assim, pra entender a beleza das coisas simples. Posso ver o perfume das flores, sei de cor qual a cor do sorriso. Deus me dá tudo que eu preciso ter, e essa luz não me cega, essa luz me faz ver. Vejo um sol crescendo em meu peito, vejo até que este mundo tem jeito e só depende de você encontrar a razão desta vida, ajudar tanta gente perdida que enxerga mas não pode ver. O que eu vejo é um tolo
tolo, só percebe o poder do dinheiro. Pensa em comprar o mundo inteiro e fazer um cercado de dor, de domínio. Eu sou cego e agradeço por ter a visão de enxergar com o meu coração tudo aquilo que você não quer ver. Vejo um sol crescendo em meu peito. Vejo até que este mundo tem jeito e só depende de você encontrar a razão desta vida, ajudar tanta gente perdida que enxerga, mas não pode ver. O que eu vejo é um tolo, só percebe o poder do dinheiro. Pensa em comprar o mundo inteiro e fazer um cercado de dor, de domínio. Eu sou cego e agradeço por ter a visão de enxergar com o meu coração tudo aquilo que você não quer ver. Amor, harmonia, verdade, justiça. Não são só palavras, e sim ações. Além da visão, além da visão, além da visão, além da visão, além da visão. Amor, verdade, harmonia, justiça. Além da visão. Muito obrigado, Patinho. Obrigado, Camaloca. Você já conhece a CAPEM? Já está na hora, hein? De conhecer a CAPEM. Uma instituição de seguros, uma instituição séria que você pode e deve confiar. A CAPEM tem uma estrutura muito sólida para garantir o seu seguro com seriedade neste país onde, infelizmente, seriedade não é prioridade. E o interessante é que a CAPEM é uma seguradora que também tem como lema a caridade. Ela mantém uma média de 50 mil crianças todos os meses no Brasil, dedicando mais de 13 milhões de reais por ano às instituições de caridade. Mais de 50 mil. A meta é atingir 100 mil crianças até o final do próximo ano, e ela vai conseguir. Ligue para a CAPEM amanhã mesmo, o telefone está saindo aí no seu vídeo, 0800 21 30 30, e procure saber o que é a CAPEM. Ela tem tudo a ver com os valores não apenas dos espíritas, mas de todas as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade e alguma coisa a ver com a caridade. Vamos dar as mãos à CAPEM, porque ela estende as mãos para muita gente. Roberto, o que mais que você tem por aí? Vamos lá, Lamar. Oi. É 0800 21 30 30, o telefone da CAPEM. É o Sérgio Agnello, está pedindo aqui pelo Espírito Santo de orelha. Vamos lá, o microfone aqui do Roberto. Aqui. Isso, legal. Olha só, Lamar. Está chegando de Santos, São Paulo, o telespectador José Marques Messias. Parabeniza o programa
e pede que você informe se o programa vai ao ar sempre ao primeiro domingo de cada mês. O programa vai ao ar agora todos os domingos. A exceção é desse próximo agora, dia 9 de março, porque ao assinarmos o contrato com a Embratel, ela já estava com esse horário comprometido e aceitamos. Então não vamos ter o programa domingo. Vamos aproveitar a oportunidade, na terça-feira, estarei embarcando para os Estados Unidos para tratar da Semana Espírita de Nova York. Segunda Semana Espírita de Nova York, está aqui a homenagem aos americanos também, porque o Espiritismo, que começou praticamente lá, os fenômenos de Hydesville, aí muito americano não sabe disso, mas vamos apoiar, porque está para valer, a turma está com gás, com garra, e a Norma Guimarães, brasileiros lá, fazendo o Espiritismo crescer, e os americanos estão apoiando. Eles dizem que nisso nós somos primeiro mundo. Tem tanto brasileiro fazendo besteira lá também, mas o Espiritismo é um exemplo bom da nossa gente. Estaremos viajando para lá nessa terça-feira para acertarmos os detalhes que já vai acontecer agora em maio, de 24 a 30 de maio, a segunda Semana Espírita de Nova York. Se você tiver alguma viagem prevista lá para os Estados Unidos, dê um pulinho lá. Vai ser no centro de Manhattan, no Community Church, e não vai ser difícil. Qualquer coisa, ligue para nós, liga para a Seda, que nós vamos passar fax, documento para a imprensa espírita brasileira anunciando a segunda Semana Espírita de Nova York. Tá? E que mais que chega aqui, Marcinho? Ok, bota aí o Hélio Pinto, para a gente matar a saudade do Hélio, do segundo programa Espiritismo via satélite. Vamos lá, Serginho, roda aí, cadê? O que tem aí? É o Hélio Pinto, olha lá, o Hélio no terceiro programa, ainda a partir de Belém do Pará. Cadê o som, Júnior? Meu irmão, estão buscando e às vezes inconsciente, uma vaidade. Cadê o som? De querer ter sido alguém importante na história da humanidade, de ter sido um príncipe, uma princesa, um presidente, um primeiro-ministro. Vamos esquecer isso. Aí é o nosso companheiro Hélio Pinto, e o som do ambiente também eu não estou ouvindo, né? Mas e aí, quem mais, Roberto? Quem mais pergunta pra gente? Tem. Olha, fala mais. Joga aqui pro Roberto, vamos passar pro Roberto aqui, Júnior. Depois você coloca aí mais. Júnior, vamos lá. Muita gente aqui parabenizando o programa. Tem aqui, ó, no interior de São Paulo, na cidade de Quintana, onde há um grande número de baianos, a senhora Tereza Arante Barboni parabenizando o programa. A senhora Nelma de São Paulo parabenizando também. Tem aqui o Renan Brandão, isso, de Itabuna, Bahia, que nossa querida Bahia, parabenizando o programa. Querido Renan, hein? Mara Toledo, de São José do Rio Preto, parabenizando pelo programa também. É tanta pergunta, gente. Vai papel caindo aqui, peraí. Aqui. Rio Grande do Sul. Isso. Do senhor Carlos Gustavo. Aqui é a pergunta dele. Como se sentem as pessoas que desencarnam através de tragédia, como, por exemplo, acidente automobilístico? Ela recebe, essa pessoa acidentada ou morta no acidente, recebe alguma assistência no plano espiritual? Eu vou pedir para que o nosso querido Luiz Barreto responda essa pergunta. Leve o microfone para o nosso querido doutor Luiz Barreto, também um dos grandes trabalhadores da doutrina espírita aqui na Bahia. Bom dia, doutor Luiz Barreto. Bom dia. Gentileza. E queremos, de antemão, parabenizá-lo pelo aniversário do programa, desejando novas oportunidades de trabalho em benefício à divulgação da doutrina que você, então, bora abraçou. Quanto à pergunta formulada, por gentileza, formulada, nós sabemos que, a princípio, nós não nascemos sozinhos, nem tampouco desencarnamos sozinhos. Em se tratando de um caso de morte brusca, como foi o caso solicitado à opinião, geralmente essas mortes traumáticas, cruéis, têm um auxílio maior do que propriamente aquelas mortes tidas naturais. Porque o espírito necessita, portanto, de mais amparo, de mais proteção, de mais orientação, de mais auxílio. Então, sempre quando acontecem essas tragédias,
Existe uma equipe socorrista apropriada para socorrer essas pessoas, sem falar nos antepassados daquela pessoa, que estão sempre presentes, nos amigos espirituais e nas pessoas afins que se orientam, se dirigem àquele local para prestar o seu devido socorro. Muito obrigado. Sérgio, o que é a DPL? Mostra para os nossos telespectadores aí a fitinha da DPL. E o José Carlos de Carvalho veio de São Paulo para prestigiar o nosso programa. José Carlos, que é o homem que o livro espírita para ele parece que é a sua razão maior de vida, né, Zé? Bom dia, Zé. Bom dia, Alamar. Bom dia, companheiros de luta. Bom dia, Brasil. É uma honra muito grande estar aqui com vocês na Bahia, berço da cultura, da literatura, terra em que Teles de Menezes fincou a primeira bandeira. Não poderia deixar de aqui estar para parabenizá-lo pela excelente obra, pelos seus serviços no Espiritismo via satélite. Não tenho dúvidas de que você alicerça uma grande obra que todos nós temos a obrigação de edificá-la. Muito obrigado, Zé. E você está aqui com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Essa preciosidade, onde foi que apareceu isso? Pois bem, Alamar, aniversário é sempre cercado de muitos presentes. Presentes materiais, a essa altura, não nos justificam. Eu encontrei o primeiro Livro dos Espíritas, que é uma edição original de 1857, que foi republicada 100 anos depois. Encontrei, por acaso, nos alfarrábios, por aí nos sebos, e trouxe para lhe presentear. E conclamo todos os espíritas que unam para edificarmos o que cada um tem como objetivo aqui. O Alamar é esse elo. Meus parabéns. Muito obrigado, hein? A primeira edição do Livro dos Espíritos de 1857. Muito obrigado, Zé. Obrigado pelo seu carinho para com o nosso programa, à sua disposição de vir de São Paulo a Salvador, exclusivamente para participar deste trabalho. Para nós também é uma honra receber a sua visita e transmita o nosso abraço aos amigos lá do Movimento Espírita de São Paulo, turma da Federação Espírita, da União da Sociedade Espírita de São Paulo, que tem dedicado tanto carinho também ao trabalho de macro divulgação da doutrina espírita. Obrigado. Ok, Alamar, eu que tenho que agradecer e aproveito para reiterar que as pessoas que querem fazer algo em prol da doutrina espírita, que comece pela evangelização, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, nas cidades pequenas talvez em população, mais grande de conteúdo,
que eles organizem-se em clubes, eleja lá uma feira de livro, monte uma banca lá na pracinha, vamos divulgar a doutrina espírita. E é a escrita, desde os hieroglifos em pedras, a argila e essa massa pastosa que a natureza nos dá, que é o papel, por aí nós vamos conseguir os nossos objetivos. Divulguem os livros espíritas e a doutrina espírita. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado e muito sucesso a nossa DPL, viu? Eu tenho uma pergunta aqui, é do Marcos de Correntina, Minas Gerais. Ele é médico espírita. Eu vou perguntar para o Peixinho. Leva esse microfone lá para o Peixinho. Peixinho, ele diz o seguinte: a laqueadura tubária, do ponto de vista espírita, qual o comprometimento do médico que executa e da paciente que se submete? Isso compromete a evolução de ambos? Bom, o problema da laqueadura podia ser melhor respondido por Barreto, que anda estudando esses assuntos, mas basicamente a gente vai enfocar de um ângulo, digamos assim, de entendimento da relação de causa e efeito. Os atos puramente não dão para dar significado pleno ao que vai acontecer em termos de evolução espiritual. Isso porque os atos têm significados ou intencionalidades que são as mais diversas possíveis. Ora, eu não sei exatamente qual é o motivo da laqueadura, né? Se o motivo é um motivo meramente egoísta, é uma questão diferente de um motivo altruísta de sobrevivência, digamos, da mãe, ou mais ainda, das possibilidades de educação dos filhos já presentes no planeta. Então, quando a gente olha um ato isolado, não se pode ter segurança sobre se aquele ato aproxima o indivíduo de Deus, o que seria a evolução, ou simplesmente o estaciona em fases em que ele já se encontra. Daí porque não me parece ser olhar de uma forma específica. Da mesma maneira, em relação à intencionalidade do médico. O que é que ele pretende com aquele ato? Ele pretende ganhar um pouco mais financeiramente? Ele pretende auxiliar uma pessoa em termos de cuidados com a família? Ele pretende exercer propriamente a medicina? Isso é o que vai interessar em termos de evolução espiritual. Num ato que pode ser, ao mesmo tempo, benéfico ou maléfico, em própria indicação da maneira. Isso se aplica a, digamos assim, uma variedade de situações. A resposta, portanto, não é tão específica, provavelmente, como o Marcos gostaria de ouvi-la. Aí que só o médico mesmo para responder, principalmente quando é um médico espírita, né? Que ele tem uma visão um pouco diferente, não é que seja diferente, mas conforme as instruções dos próprios espíritas, parece que nos acrescenta mais que o que a ciência espírita convencional nos passou. Como é que está essa questão, Peixinho? Como é que você traça esse paralelo aí? Como é que está isso? Eu acho que isso está ainda muito em embrião. Parece-me que os espíritas, de um modo geral, nós não atentamos para a possibilidade de investigação direta desse tipo de eventos. Nós falamos em tese, na maioria dessas questões. Por exemplo, nós sabemos que existem milhares de mulheres que fizeram laqueadura nesse país, principalmente em véspera de eleição. Né? Por que em véspera de eleição? Porque é uma maneira de se ganhar votos no interior, na periferia também, na capital. Então é uma maneira de se ganhar votos e muitos médicos fizeram isso. O que é que acrescenta espiritualmente a essas pessoas esse tipo de atos? Isso mereceria uma investigação do ponto de vista psicológico e espiritual. O que é que acontece se existirem espíritos que estavam mais ou menos encaminhados para reencarnarem? Em suma, a gente precisa se acostumar a pensar em termos de pesquisa social na dimensão do astral, do mundo espiritual. Pesquisa psicológica aqui para poder dar resultados. No momento atual, a gente está falando em tese, com base filosófica, sobre o que seria a intencionalidade do bem e do mal. Mas a gente não tem dados computados, clarificados, para dizer é isto que está acontecendo no mundo espiritual referente à Bahia, ou ao Brasil, ou algo parecido. É uma área muito aberta ainda, que precisa se
ser estudada e ampliada para que a gente tenha dados concretos para publicar. Muito obrigado, Peixinho. Eu vou pedir para o Sérgio Agnello que apresente mais um artista da gravadora Seda, já que este é um programa festivo e nós queremos muita música. Vamos lá, Serginho, eu quero ver outro Lincoln Lafite é a sua musicalidade inspirada. Mais um artista da gravadora Seda. Vamos lá, Serginho. Quem é o artista que você vai rodar aí? Esse é o Link? Quem é esse cara? Esse? Não, a Seda não tem cachê para pagar esse. Não, nós não temos dinheiro para pagar esse rapaz. Não, peraí, esse não, Tadinho. Não, peraí. Vamos pro o nosso, que esse aqui dá pra gente pagar. Vamos lá, Lincoln. Diretamente de Vitória da Conquista, o querido Lincoln Lafite. Nunca houve tanto amor sobre a terra, nunca houve tanto canto de paz, nunca houve tanto brilho nas estrelas, enfeitando o céu do nosso mar. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Basta sorrir, vamos cantar, é nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar, é nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar, é nova era, é tempo de amar. Nunca houve tanto amor sobre a terra, nunca houve tanto canto de paz, nunca houve tanto brilho nas estrelas, enfeitando o céu do nosso mar. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Viver um sonho feliz, sonhar com a chuva em pingos de luz. Basta sorrir, vamos cantar, é nova era, é tempo de amar. Basta sorrir,
de amar. Passa a sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Basta sorrir, vamos cantar. É nova era, é tempo de amar. Muito obrigado, Lincoln. Muito obrigado. Vamos querer ouvir mais um número seu, por gentileza. O Lincoln é um outro artista da gravadora Seda. Nosso terceiro CD será o do Lincoln, hein? Vamos lá, com essa beleza. Essa primeira música que nós tocamos se chama Nova Era. E essa agora a gente também vai fazer uma homenagem, né, a Maria de Nazaré. É tão bom sentir a sua luz, a sua voz, seu rosto singelo, olhos de amor, abraçou a todos com a paz e teu calor. Calor de mãe, amor pela vida. Calor de mãe, amor pela vida. Trazendo pra nós em seu destino a esperança no sorriso de um menino. Menino Deus, amor pela vida. Menino Deus, amor pela vida. Manto de luz, manto de fé, cubra todos nós, Maria de Nazaré. Manto de luz, manto de fé, cubra todos nós, Maria de Nazaré. No seu caminhar, humildade e fé, ó querida Mãe dos céus, Maria de Nazaré. Hoje a tua luz nos mostra a direção pra seguir Jesus com amor no coração. Missão de amor, amor pela vida. Missão de amor, amor pela vida. Manto de luz, manto de fé, cubra todos nós, Maria de Nazaré. Manto de luz, manto de fé, cubra todos nós, Maria de Nazaré.
muita paz. Muito obrigado, Link. O José Félix Curvelo, da cidade de Uberaba, Minas Gerais, nos pergunta: familiares mortos, esposas, filhos, se participam da vida, quem fica, se é possível entrar em contato com os espíritos deles? Ô José Félix, os familiares mortos, eles não têm espíritos, eles são espíritos. Quando se coloca o espírito de fulano, o espírito de Bezerra de Menezes, o espírito de Emmanuel, há um equívoco. É o espírito Emmanuel, o espírito Bezerra de Menezes. No caso dos seus parentes, eles são espíritos, eles estão mais vivos que nunca. Você procure um bom centro espírita aí na sua cidade, logo onde, em Uberaba, e eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Não vamos garantir que os seus parentes vão se comunicar com você. Não é bem isso. Não é Uberaba, é Uberlândia. Me chamaram a atenção aqui pelo meu Espírito Santo de orelha, que é o fone de ouvido. Eu não prestei atenção. É Uberaba, desculpe, Uberlândia acho que é perto também, não é? Em Minas, né? Não foi você, Zé? Então foi algum espírito, alguém me chamou. Então, mandou que eu prestasse atenção na leitura, Uberlândia. Nós não vamos garantir, porque o Espiritismo não promete, não garante comunicação mediúnica com ninguém. Se tiver alguém aí garantido, venha que você vai comunicar com o ente que já desencarnou ou já faleceu, conforme a linguagem que você utilizar, não está bem coerente com o Espiritismo, nada de garantia. É como tem aquele ditado antigo que o telefone só toca de lá para cá. Eles lá que decidem quem, quando e como deve se comunicar. E a Joana Dark, de Cachoeira Dourada, em Goiás, ela diz o seguinte, que ela quer colocar uma locadora de livros e fitas espíritas e quer saber se é contra a doutrina cobrar pelo aluguel dessas fitas. Olha, em hipótese alguma, a doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. O que não é recomendável e que não deve acontecer é você cobrar por um passe, por um atendimento espiritual. Aí não, porque a nossa doutrina é o dai de graça, o que de graça recebesse. Mas se você tem uma locadora de fitas, é um espaço como outro qualquer, as pessoas não alugam pagando preços altos, às vezes por filmes de violência, de sexo, de tantas coisas aí. Por que não pode pagar um pouquinho também por uma fita com mensagens positivas? E a Ana Lúcia Melo de Ilhéus, ela diz, por que um espírita joga carta de tarô? Peraí, quem quiser jogar carta de tarô, jogar futebol, jogar basquetebol, pode, vai jogar o que quiser, mesmo sendo espírita. Agora não tem nada a ver com o espiritismo. Joga, brinca do que quiser, até joga pedra em mangueira, pode jogar, não tem problema, mas não confundir com o espiritismo, dizer que é o espiritismo que recomenda, não tem nada a ver, tá? E Maria Rita, do Rio Grande do Sul, ela disse que o som está ruim, Sérgio, o problema é de vocês aí, hein? Obrigado, Maria Rita, dê um jeito desse som ficar bom aqui. O que você tem aí, Roberto? Tenho sim. Oi. Júnior. Roberto aqui. Prontinho. Cadê o microfone do Roberto? Como é que tá? Legal? Olha, Alamar, a senhora Dislene Costa, de São Paulo, ela nos manda aqui um telefonema, até com seu número, parabenizando o programa. Muito obrigado. Bom, hein? Muito obrigado. Quem mais? Mais alguma coisa? Então, vamos, José Félix, já respondi. A Joana Dark, eu vou perguntar aqui para o Luiz Barreto. O médico leva o microfone até ele. A Maria Salete, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Luiz Barreto, ela diz o seguinte, sobre a nova lei federal a respeito de doação de órgãos, que defende que todos são doadores, qual a posição do Espiritismo? Deve haver a doação apenas com a morte cerebral ou com a morte cardíaca? Já é bastante para a doação? Esse problema vem causando uma discussão nos meios religiosos, jurídicos, médicos. A começar por se saber o que é a morte, no ponto de vista físico.
Antigamente se admitia a morte como sendo a parada respiratória, depois admitia-se a morte como sendo a parada cardíaca, e hoje admite-se a morte como sendo uma parada encefálica. Não existe, até agora, digamos assim, uma jurisprudência dentro da doutrina espírita que nos oriente tal discussão. Estamos, portanto, a merecer, como disse o Se esse microfone está ruim, troca por outro. Mas não vamos só esse sentido, não vamos manter o microfone ruim no ar. É um programa ao vivo, tudo acontece. O microfone está ruim, vamos ter que trocar. Tá? Vamos continuar, porque é importante que o telespectador ouça bem. Pega e dê um jeito aí, Roberto. Leva, puxa um microfone melhor para lá. É que essa questão é uma questão muito séria e tem muita gente aí preocupado com isso, porque a campanha de doação de órgãos é um negócio que tem que ser levado a sério. Vira aí para você, Márcio, ajuda aqui, Roberto. Se o amigo... Oi. Dedeu Luiz Barreto, vem até aqui, Santinho. Por favor. Mas o cabo não alcança até lá, vamos até lá. Por gentileza. É programa ao vivo, é tudo, não temos equipe de produção, tudo é feito por apenas 5 pessoas. E vamos lá, doutor Luiz Barreto. Quero pedir desculpas se porventura houve algum procedimento alheio à nossa vontade. Mas voltamos então ao assunto. Nós estávamos dizendo que o problema começa em se definir a verdade quando se dá a morte. Antigamente admitia-se, por exemplo, que a morte seria uma parada respiratória. Depois admitia-se que a morte seria uma parada cardíaca. E hoje admite como morte física a parada encefálica ou do cérebro, dos seus órgãos anexos. Não existe, em verdade, uma jurisprudência na doutrina espírita que nos oriente uma formulação nesse particular. A discussão está feita nos meios religiosos, científicos, médicos. E estamos então também a exigir, como disse o Peixinho há pouco tempo, de um congresso, de um seminário entre as elites espíritas, no sentido de deliberarem uma oportunidade de trabalho desse particular e também ouvir os espíritos que irão, por certo, nos orientar tal atitude. O que aconteceu há pouco tempo, a lei que permite doação dos órgãos, independente da vontade ou não da pessoa, de um certo modo, um ponto de vista geral, é válido. Mas o que falta em nós é uma estrutura capaz de realizar essa doação. Uma doação de órgão, do ponto de vista material, demora 6, 8, 10, 12 horas. É que exige uma equipe muito grande de espíritos, de paramédicos, ou de médicos paramédicos, para realizar o transplante. E nós não temos, então, uma infraestrutura. Então, em vez de fazer a lei, a doa desses órgãos, deveria primeiro dar condições para que essa lei possa ser praticada. Em princípio, nós não vemos razão para o espiritismo, digamos assim, ser contra a doação de órgãos, no ponto de vista material. Mesmo porque, já que o corpo não serve mais para a manifestação do espírito, que as partes desse corpo possam servir para a manifestação de outros espíritos. Muito obrigado. Eu vou perguntar para o Ildefonso do Espírito Santo, partindo do princípio, Ildefonso, que um corpo vai se desintegrar, não vai servir para nada, vai ser comido pela minhoca, numa linguagem bem popular. O que poderia levar alguém a um apego para um corpo para não doar um órgão? O que, na sua visão, como é que você vê essa questão? Essa questão é uma questão um tanto complicada, porque há os atavismos, há os apegos, há uma série de fatores, né, que envolve esse julgamento. O assunto vinha sendo discutido de forma restrita em algumas associações, instituições médicas, porque envolve um aspecto ético muito significativo. Quando retirar o órgão, quando doar o órgão, e o governo, por falta de uma legislação à altura, se antecipou, se apressou e saiu esta lei que cremos será discutida a partir de agora. Porque envolve não só a sociedade
mas também aspectos éticos muito significativos que nós vamos ter que discutir. Eu acho que as pessoas não doam os órgãos porque tem uma porção de concepções que não estão esclarecidas ainda. É preciso discutir para clarear o que é que acontece com cada pessoa, o que acontece com os familiares. Então, não é uma questão tão simples assim que se possa decidir por uma lei que não foi objeto de discussões amplas na sociedade. A pessoa doa à medida que se convence que vale a pena, que pode e deve doar sem prejuízo. As pessoas não sabem bem o que acontece depois da morte. Quando há doação, o espírito, a alma daquela pessoa sofre alguma coisa ou não. Tudo isso depende de um esclarecimento para que as pessoas possam doar ou não doar de forma consciente. É a nossa visão. Eu quero ouvir o ponto de vista jurídico por parte de Joseval Carneiro e quero, mais uma vez, agradecer a presença do atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, o Veloso, e de 3 ex-presidentes da Federação. Você e o Defonso, o José, 4 ex-presidentes e o Jaime. Muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho. Joseval, do ponto de vista jurídico, quais são as implicações na doação de órgãos? Conquanto já haja uma lei federal recém-sancionada, autorizando, o mundo jurídico começa a discutir um pouco o aspecto constitucional, porque a lei determina que, em princípio, o órgão está disponível, seria um avanço na propriedade privada, individual, porquanto, ainda que morto, aquele ser ainda detém alguns direitos, né? A família também detém alguns direitos. Então, os juristas começam a suscitar aspectos constitucionais dessa lei. Só quando for o assunto concretamente levado ao Supremo é que se poderia ter um pronunciamento de ser ou não constitucional, e aí teria efeito vinculante para toda e qualquer decisão que venha novamente a ser colocada em juízo. Muito obrigado, Joseval. Antônio Silva Santos, de Rio Real, dirigente de Centro Espírita, ele diz o seguinte: como interpretar a proibição bíblica da consulta aos mortos? Para começar, Antônio, se Moisés proibiu, é porque existe. Porque ele não seria maluco de proibir uma coisa que não existe. E ele proibiu em razão das formas como se consultavam os espíritos naquele tempo. A gente só consultava porque não prestava para conseguir coisas menos felizes. E naquele tempo não existia doutrina espírita para instruir as pessoas sobre o contato com o mundo mediúnico que ele preferiu. Mas o próprio Moisés, adiante, quando Eldade e Medade estavam profetizando, disse que que bom seria que os outros profetizassem também. Profetizar naquele tempo era o contato mediúnico. O próprio Moisés disse isso quando aqueles 2 fofoqueiros foram lá dedurar que Eldade e Medade estavam profetizando lá, né? E sobre o caso do cego de... depois a gente fala sobre o cego de Siloé. Serginho, roda aí, nós não podemos chamar de intervalo comercial, mas roda aí para a gente dar um intervalozinho no nosso programa. Vamos lá. Juventude. Se porventura a mediunidade irromper na juventude, cuidados especiais devem ser mobilizados. Etapa complexa do processo encarnatório, a adolescência revela características psicológicas, às vezes desconcertantes e propícias às ligações sintônicas com espíritos perturbadores. A mediunidade no jovem solicita prudência e observação acurada da sua evolução, pois frequentemente a eclosão intempestiva é seguida de desequilíbrios típicos das influenciações obsidiantes. A condução do caso requer dos familiares o seu encaminhamento a um centro espírita, onde ele possa receber o tratamento emergencial e aprender posteriormente a canalizar todo o seu potencial mediúnico em prol do bem comum.
Esta e outras mensagens são encontradas no livro Minuto Mediúnico, da editora Seda. A melhor forma para conhecer o Espiritismo é estudar a sua obra básica, codificada por Allan Kardec. O primeiro livro é O que é o Espiritismo? A seguir, o Livro dos Espíritos. Depois, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese, o céu e o inferno. Somente com estudo você adquire um conhecimento sólido de uma doutrina que é coerência, lógica e bom senso. A sensibilidade de um grande médium e a comunicação fácil. Nós não temos a preocupação porque temos a certeza de que tudo que a doutrina prega é comprovado em laboratório. José Medrado e a sua visão social, aos terceiros domingos de cada mês, das 10 às 11 horas, aqui no seu canal do satélite. É o Espiritismo no ar. A gente vai levando, não é? Minuto Mediúnico. Uma coletânea de mensagens que convidam você à vigilância constante quanto ao exercício da mediunidade. De autoria de Vitor Ronaldo Costa, é a primeira produção da editora Seda, em benefício da divulgação via satélite do Espiritismo no Brasil. Adquira o seu exemplar e presenteie os amigos com esta bela obra. Pedidos para Seda por carta, fax, telefone ou pela internet. Os companheiros aqui estão dizendo que o programa está muito machista, que eu só estou fazendo programa para homem. Então vou perguntar para a Geni, nossa querida amiga aqui do IDEBA. Geni, a pergunta é do Ivan Sará, de Minas Gerais. Por que no Brasil se confunde espiritismo com umbanda? Por que essa confusão toda? Olha, Alamar, no Brasil, o espiritismo está sempre sendo confundido com umbanda em função de que o fenômeno, a parte fenomenológica do espiritismo, ela ocorre também na umbanda, como ela ocorre também no candomblé. Então, essa parte, por chamar mais atenção, e as pessoas, por não terem o hábito de se estudar realmente o espiritismo, termina por confundir espiritismo com umbanda pelo fato de os espíritos se manifestarem, tanto em um quanto o outro. Entretanto, a mediunidade, ou seja, o fenômeno mediúnico, ele não é, na verdade, quem define o espiritismo. O espiritismo é um corpo de doutrina. Muito obrigado, Geni. E para o nosso Elcio, querido aí, Antônio Pedro Alves, Elcio, pergunta, ele é de São Paulo, capital. Há 500 anos atrás, havia menos pessoas encarnadas na Terra. Como explicar a quantidade de habitantes hoje? É reencarnação ou existe um Deus criador de almas? Eu tenho a impressão que ele deve ser protestante. O protestante gosta muito desse tipo de pergunta. Olha, naturalmente que a reencarnação está na base do aumento populacional. Mas ele deve considerar que nem todos os espíritos estão encarnados. A população de espíritos desencarnados é muito maior do que a de encarnados, mesmo porque os espaços siderais são muito mais amplos do que o planeta terrestre. E é claro que esses espíritos que habitam mundos espirituais e planetas espirituais, ao reencarnarem, tendem a aumentar a população terrestre.
na medida em que a Terra, através da aumento de tecnologia, da agricultura tornada mais fértil, possibilita que esses espíritos reencarnem em maior número. Tudo bem. Deixa eu perguntar agora para o Marco Aurélio Medrado. Ô Marco, manter um casamento, mesmo sem ser feliz, é uma missão? Se afirmativo, essa missão pode ser interrompida. Qual o comprometimento de quem interrompe? Será que o marido sem vergonha vai ter que manter a vida inteira? Ou vice-versa? Não, existem muitas coisas distorcidas, né, na compreensão da doutrina espírita, até por falta de estudo. Há no Livro dos Espíritos uma abordagem sobre o problema da felicidade. Lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, onde mesmo afirmando, seguindo até aquela afirmativa de que a felicidade não é desse mundo, mas lá se considera que muito da nossa infelicidade é consequência das nossas atitudes. Então, quando se fala em termos de relacionamento, se toca as coisas muito no aparente, não é? Nas imposições dogmáticas. E a gente sabe que qualquer tipo de relacionamento, não só o casamento, mas principalmente o casamento, implica em responsabilidade, implica em esforço dos parceiros, das pessoas que convivem. Então, o que a doutrina diz para a gente é que a gente deve buscar, sim, essa felicidade, mesmo considerando que não será aquela felicidade plena, mas uma felicidade relativa, com base na responsabilidade, na reflexão, no entendimento, mas nunca pensando que você deve aguentar, ou então o indivíduo deve suportar alguma coisa só porque alguém disse, ou porque no passado aquilo aconteceu, aquilo outro, mas que seja do esforço pessoal, tá? Então há, inclusive no livro no Evangelho segundo o Espírito, uma abordagem sobre o divórcio. Kardec analisa muito claramente isso. Então o que a gente deve ter em conta, em termos de relacionamento familiar em geral e casamento especificamente, é esse aspecto do esforço que cada um faz para melhorar a qualidade da sua relação. Então eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve entender. Não fazer as coisas porque está sendo forçado a isso, mas porque a gente conscientemente quer e entende que precisa passar por aquela experiência, por aquela aprovação. Quer dizer que tem um caso daquela mulher que tem um marido bem cachorro, bem sem vergonha, daquele que baixa o sarrafo nela toda hora, ela faz de tudo para ver se resolve, aí aparece um espírita, entre aspas, aquele que parece não entendeu bem a doutrina, você tem que aguentar, você tem que aguentar. Normalmente o espírita que não tem nenhuma experiência com isso, né? Não tem nenhuma experiência às vezes com isso e acha que deve determinar o destino da outra pessoa. Isso é que a gente não aceita. Cada pessoa deve, dentro do seu limite de consciência e de experiência, escolher. Às vezes ela se submete àquilo, às vezes até aceita, às vezes não tem capacidade ou não se esforça para uma coisa melhor. Mas eu acredito muito nessa visão crítica das relações humanas. Tudo bem, muito obrigado, Marco. Pega o microfone, leva para aquele lado ali, vamos ouvir mais gente aqui. Olha, gente, a KPM precisa ser conhecida por aquelas pessoas afins com a caridade. Aquelas pessoas que amam a caridade precisam conhecer essa empresa, essa instituição de seguros, há mais de 30 anos, garantindo os seguros que tem feito e atendendo milhares de crianças e de velhinhos também neste país, silenciosamente, sem fazer estardalhaço em cima disso. E tomamos a iniciativa, este programa resolveu segurar essa bandeira e falar no que é bom. Se fosse o que não presta, todo mundo estaria falando, então das coisas boas vamos falar. Por que as pessoas